assustou algumas pessoas que moram na moradia estudantil da Unicamp, porque foi encontrado um escorpião por lá e os alunos denunciam que há um surto. O flagrante foi compartilhado em uma comunidade de alunos da Unicamp nas redes sociais e é do montador de imóveis Júlio César Barbo. O profissional conta que foi prestar serviços na Unicamp e, chegando na portaria, encontrou as funcionárias da universidade tentando descartar o escorpião, encontrado na moradia estudantil. Eu fui fazer meu cadastro na portaria, as moças estavam retirando o escorpião elas julgavam que estava morto, mas não estava. Ele estava bem colhidinho na janela. Elas relataram que isso daí é recorrente na Unicamp, lá na moradia. E falaram para mim que começou a ser mais recorrente depois que retiraram as galinhas, que tinha um morador que cuidava. Então, quando retiraram essas galinhas faziam uma espécie de controle de escorpião lá. O prestador de serviços relembrou o caso da menina de 5 anos que morreu no início do mês em Piracicaba após sofrer uma picada de escorpião. Tem alguns gambás lá, mas só que os gambás não dão conta de pegar todos os escorpiões. E eu falei para eles tomarem cuidado, porque teve ocorrido com a menina lá que chegou a vir a óbito, né? Há um tempo atrás. Aí o escorpião foi pego, colocado numa espécie de marmitinha, numa vasilha e foi levado para a Unicamp. Preocupado, ele conta que os universitários relataram que encontram escorpiões no local com frequência e, por isso, decidiu divulgar a foto e denunciar o problema. Falam que é recorrente isso daí, relatos de que se encontra um escorpião dentro da moradia da Unicamp pela sua falta de ter algum controle de pragas, no caso. Eu expus mais por questão de precaução para todos que moram lá tomar um pouco mais de cuidado, porque eles sempre ficam em botas, em lugares que pode ser picado. Então eu falei para redobrar a atenção lá dentro. A moradia da Unicamp, também conhecida como residência estudantil, é uma habitação social destinada aos estudantes da Universidade Estadual de Campinas que têm dificuldades em manter residência com recursos próprios, especialmente aqueles que moram fora da região metropolitana de Campinas. O espaço em Barão Geraldo é constituído por unidades com sala e quarto com 4 vagas, além de estúdio para famílias. A CBN questionou a Unicamp sobre a denúncia, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. De Campinas, Tayla Ramos. Após o fechamento da reportagem, a Unicamp enviou uma nota informando à CBN que registrou 2 casos de picadas de escorpião na moradia em 2023, ambos no mês de maio. Os moradores foram prontamente atendidos pela ambulância do Vidas e não tiveram maiores complicações, segundo a universidade. A última vistoria da vigilância em zoonoses no local foi no mês de março do ano passado. Na época, a Unicamp informou que uma empresa controladora de pragas realiza o controle químico preventivo no local. A última ação ocorreu em dezembro de 2021, com aplicação de inseticidas nas galerias de escoamento de águas pluviais e na rede de esgoto. Na portaria 2, a vistoria identificou, além do acúmulo de telhas, que as tampas das caixas de inspeção elétrica não estavam vedadas, e a equipe capturou no local um exemplar de escorpião amarelo adulto. Durante a vistoria, a Vigilância em Zoonoses também recomendou diversas medidas domésticas de controle que, segundo a Unicamp, foram informadas aos moradores da residência estudantil, como o fechamento dos ralos e pias e o asseio com interior e entorno das casas. É o que a gente vem falando sobre estarmos em uma região endêmica e que este cuidado com os escorpiões, ele também serve para carrapatos por conta da febre maculosa. A gente fala justamente sobre o assunto com a bióloga da Unidade de Vigilância em Zoonoses da Prefeitura de Campinas, a Heloísa Malavase, que está no telefone para explicar para a gente sobre o trabalho que a Prefeitura está fazendo, um trabalho que não parou porque teve caso ou não teve caso. É isso, Heloísa? Região endêmica é 24 horas estando atento, é isso? Um bom dia para você. Isso, bom dia para todos. E é isso mesmo, a Campinas, a região de Campinas é uma região endêmica para febre maculosa, é um risco já conhecido, principalmente nas áreas verdes próximas a cursos hídricos, e o trabalho de identificação dessas áreas e comunicação de risco para a população é constante. Uhum. Quando a gente falou a respeito deste anúncio e trouxe informações da Fazenda Santa Margarida, com os primeiros shows que vão ser realizados depois das 4 mortes dos visitantes por maculose, então a agenda ela está retomada e dentro disso
aqueles critérios do plano contra a febre maculosa, em que a prefeitura trabalhou para poder regularizar a situação ou trazer, pelo menos em termos algum tipo de maior segurança do risco de contágio, é válido também para outras localizações, porque os eventos com plateia, com grande público, eles estão acontecendo a todo vapor, vamos dizer assim, né, Luiz? Sim, naquela região o perfil ecoepidemiológico é o mesmo, né? Então isso vale para qualquer local de evento que se situa numa região com essas características. A gente até comentava aqui, uma orientação que a Prefeitura de Campinas tem feito é de que a gente não deve observar somente o momento do evento, outras atividades como o turismo rural e até serviços e o convívio no dia a dia, é importante a gente estar atento. A Karina, que é uma ouvinte nossa, Luiz, escreveu que o marido foi trabalhar aqui no bairro São Quirino, próximo até aqui da rádio, e ele encontrou 2 carrapatos nas costas após chegar em casa. Sim, essa observação constante, né, essa atenção constante para identificar uma área de risco e fazer a autoinspeção, ter as medidas aí protetivas para evitar pegar carrapato e para retirar o carrapato rapidamente do corpo, são muito importantes em qualquer área verde do município de Campinas, tá? Não é só voltado para a área de Joaquim Egídio ou de Sousas, para as áreas rurais. Isso vale para a área urbana também. Heloísa, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli, só reforçando essa questão das áreas, né? Porque quando tivemos esse problema na Santa Margarida, com as 4 mortes relacionadas, a Prefeitura fez todo um trabalho e 12 áreas foram listadas, né, como áreas de risco para febre maculosa, só lembrando: Lagoa do Taquaral, Lago do Café, Parque Ecológico, Parque das Águas, Parque Botânico, Lagoa do São Domingos, Lagoa do Mingone, Fazenda Chapadão, Ouro Verde, Joaquim Egídio, Sousas e Barão Geraldo. Mas recentemente tivemos mais um caso confirmado, a 6ª morte, e o caso de local de provável infecção não está nessa lista, né? Que é o Parque Linear Rio das Pedras, ali na região da Vila Costa e Silva. Um homem de 52 anos foi a vítima. Então, nessa linha do que você está falando, não é só nessas áreas que a gente tem listadas, né? Qualquer área mais perto de um córrego, essas áreas verdes merecem essa atenção especial de quem frequentar, né? É isso mesmo, tá? Então, qualquer área verde, isso é importante. Um olhar de uma área verde perto de um curso hídrico é uma área de risco para febre maculosa. Pode não ter tido anteriormente a transmissão, a confirmação do caso, que é o que aconteceu. Essa área que está listada aí, que já foi tida como área de transmissão, porque já teve um caso associado, né, de transmissão de febre maculosa confirmada. Essa área próxima ao Parque Dom Pedro, que é o Parque Linear aí, Ribeirão das Pedras, não tinha tido um caso confirmado anteriormente, porém é uma área com essas características que tem toda a condição de ter a transmissão. E agora houve um caso confirmado nessa área. E, Luiz, existem outros casos suspeitos que estão em análise? Sempre tem caso suspeito, e é esperado que se tenha mesmo, porque é investigando que a gente consegue chegar nessas áreas de transmissão. Então, uma pessoa com febre que frequentou uma área verde com a possibilidade de ter pego carrapato, deve passar por uma avaliação médica e o médico que vai avaliar se encaixa de fato no critério de caso suspeito de febre maculosa. E sendo um caso suspeito de febre maculosa, já tem que ter a indicação de tratamento oportuno e adequado aí para evitar o agravamento e o óbito. Mas você tem um número, você sabe? Não, esse número a gente não é assim importante divulgar o número de casos suspeitos, porque na verdade quanto mais casos suspeitos, melhor, porque a gente está investigando mais e está conseguindo, né, identificar outras áreas de transmissão, por exemplo. Mas uma coisa que é importante é que assim, não existe, a gente não quer passar uma falsa impressão de segurança numa área que não está classificada como de transmissão. O importante é observar de fato, reúne essas características ecoepidemiológicas de exposição ao risco, é uma área verde, tem vegetação, tem frequência de animais, tem curso hídrico perto. Isso já basta para ser favorável para a presença de carrapato e ter a possibilidade do parasitismo. Tendo possibilidade de parasitismo, é possível ter a contaminação pela Ehrlichia, que é a bactéria causadora da febre maculosa. Tá? Então é muito importante estabelecer esse olhar de risco para as pessoas que frequentam essas áreas verdes.
Em relação aos casos, né, a gente estava falando dos casos suspeitos, mas o último número que a gente tem, esse aqui de confirmados, são 8 casos confirmados com 6 óbitos, é isso, né, que a gente tem até o momento? Isso, nesse ano aqui em Campinas são 8 casos confirmados, 6 óbitos em pessoas que moram em Campinas. Falar que a gente tem um portal que está no site da Prefeitura que tem essas informações, tá, atualizadas, e aí tem toda a série histórica, inclusive, de casos desde 2007, pode ser acessado por toda a população. Uma informação importante aqui, a Fabiana Daniele é uma ouvinte aqui da CBN, Heloísa, perdão, ela está enviando aqui uma mensagem falando que ela está ouvindo a nossa entrevista, a filha entrou com suspeita de fato de febre maculosa, mas foi num hospital particular e lá foi cobrado um valor para fazer o exame. O plano não cobriu. E a informação que a gente quer reforçar aqui: se a pessoa precisar de exame, ela tem pelo SUS? Sim, esse exame está disponível pelo SUS. Todas as unidades de Campinas estão capacitadas para fazer a suspeita correta, né, dentro dos critérios aí de caso suspeito de febre maculosa, e fazer toda a condução adequada, tanto de tratamento como de investigação laboratorial desses casos. Falou que estão chegando a cobrar até R$480 aí por um exame, então é importante reforçar a população. Até o doutor Rodrigo Gerami, na outra entrevista que ele nos concedeu, infectologista do Devisa, ele reforçou: Campinas tem todas as condições de fazer esse atendimento e de conduzir a pessoa não só para o exame, como fazer o tratamento. Tem medicação para a febre maculosa na cidade. Agora, mesmo. Heloísa, um outro aspecto aqui que também chama a atenção está relacionado ao que devemos então ter de cuidado individual, que é o cidadão, e o cuidado que os locais onde atividades comerciais e vegetação realizam seus eventos ou atividades, ou no dia a dia mesmo. A propósito, o Devisa fez lá aquela lista das adaptações nos locais. Então, existe uma diferença. Então, o cidadão ele não pode se furtar de também realizar esses cuidados. Quais são esses cuidados? Olha, o cuidado individual é evitar a exposição à vegetação nessas áreas, né, principalmente quando tem um curso hídrico perto. Se a vegetação estiver muito densa, né, aquele mato alto, evitar mesmo a exposição. Se for impossível evitar, porque é da natureza do trabalho da pessoa esse contato com a vegetação, usar roupa de cor clara para que seja fácil a identificação de eventuais carrapatos que fiquem aderidos à roupa, deixar o corpo o menos exposto possível. Então, blusa de manga comprida, calça comprida, camiseta por dentro da calça, a meia também por fora da calça, usar bota, tudo de cor clara, isso facilita a identificação dos carrapatos. Fita adesiva dupla face, por exemplo, entre a bota e a calça, a barra da calça, para que os carrapatos fiquem aderidos ali e não consigam subir no corpo. E a autoinspeção após a saída da área. Então, procurar carrapato no corpo e retirar o mais rapidamente possível. Heloísa, tem uma recomendação que a gente ouviu bastante, né, quando a gente teve essa crise relacionada à Fazenda Santa Margarida, para evitar, como você disse, né, áreas de mato alto e geralmente mato mais seco, né? Quando a gente está na estiagem, tem um período mais de seca, a informação que a gente recebeu é que isso é uma condição favorável à proliferação dos carrapatos, né? A gente teve algumas pancadas de chuva recentemente. Isso ajuda a diminuir o número de carrapatos? Digamos assim, os carrapatos não resistem às chuvas mais intensas ou eles são resistentes? Isso muda alguma coisa? Não, eles são resistentes sim. Então vai ter carrapato no ambiente mesmo depois de chuva, tá? Então os cuidados são os mesmos. Eu posso ter uma quantidade um pouco menor, mas eu não deixo de ter o risco não. No painel que a prefeitura criou dentro do site da prefeitura, existem dicas para evitar a picada, existem muitas informações lá e também os registros atualizados, né? Dos casos confirmados, 141, 114 casos com transmissão e 74 óbitos confirmados. Logicamente que esses números eles vão se atualizando e são somatórios de períodos. Agora, a questão que a gente também gostaria de abordar, para poder também orientar o ouvinte da CBN preocupado quando um parente ou alguém entra
como suspeita da doença, Heloísa, é que não deve ser visto dessa forma, né? Porque quando tem um acompanhamento, é uma situação melhor para o paciente? Sim, o paciente com suspeita de febre maculosa, o paciente que teve uma exposição de risco e apresentou febre no período de incubação da bactéria, que é de 2 a 14 dias, ele deve procurar um centro de saúde ou um serviço médico o mais rapidamente possível para que seja conduzido de forma adequada, evitando o agravamento e o óbito. A febre maculosa, por ser uma doença pouco frequente, são poucos casos, né? Você falou 141 casos numa série histórica que vem desde 2007. Então, é um número relativamente pequeno, porém, a letalidade é muito alta. Uma letalidade, né, o óbito pela doença, ele ultrapassa 50%. Desses 141 casos, 74 pessoas morreram. Então, por isso é muito importante ter esse acompanhamento, a conduta adequada, o tratamento logo nos primeiros dias do início dos sintomas e não esperar a confirmação. O tratamento não precisa da confirmação do caso, ele é instituído logo que ocorre a suspeita da doença. Luísa, mais uma pergunta aqui para a gente poder contribuir com os ouvintes. No caso da Fabiana, que foi ao hospital particular e o exame foi cobrado, como ela deve agir nessa situação? Se o SUS oferece, a unidade tem que ter SUS, é isso? A gente, na verdade, o que a gente orienta é que procure uma das nossas unidades de saúde do município, um centro. Oi, Heloísa? A ligação deve ter caído. A gente vai retomar o contato com ela, porque é importante esclarecer isso. Heloísa, você está me ouvindo? Agora sim, Heloísa? Acolhida e Oi, caso vai Heloísa. ser conduzido de forma adequada. Oi, Heloísa. Houve aqui um corte na ligação e aí a gente não conseguiu ouvir justamente a parte que você faz a orientação para nossa ouvinte. Você poderia repetir, por favor? Sim, o que nós orientamos, que as pessoas procurem um centro de saúde mais próximo da residência, porque o centro de saúde ele tem conhecimento ali dos fatores de risco do território e vai conduzir o caso de maneira adequada, tanto no tratamento como na investigação laboratorial. Então, é essa orientação. As unidades de saúde de Campinas, elas estão capacitadas para fazer esse acolhimento de uma maneira adequada. Perfeito, pois é. Casos de infecção, né? Casos que são endêmicos, precisa realmente ser através do sistema de saúde, porque tem condições para atender realmente e é o que tem afirmado os médicos aqui da cidade de Campinas. Heloísa, quero te agradecer pelos esclarecimentos e reforçando sempre com a população, nunca é demais saber e entender os cuidados que a gente precisa ter com o carrapato, afinal a gente está numa área endêmica, como a gente está dizendo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Quem conversou com a gente foi a bióloga da Unidade de Vigilância em Zoonoses, a Heloísa